Oi, meu nome é Cindy, eu sou mãe da Maria Vitória, do pré-B1. A Maria Vitória está estudando aqui na escola desde maternal 2, com 2 anos. Então esse é o meu 4º ano de Dia das Mães na escola. Estou esperando pela minha 4ª festinha. E eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha história com a maternidade. Eu tenho uma história muito grande, um pouco complexa, mas que é, para mim, uma história que fez a gente ser o que é hoje e uma história de um final muito feliz. Legal, então eu acho que tu pode começar pelo início, né? Então vamos começar assim quando a gente planeja ter uma família. E eu tenho até hoje o hábito de planejar tudo. Então eu me planejei, eu sou enfermeira por formação, atuei como enfermeira até o ano de 2015. Então eu me formei, esperei, já namorava meu marido, esperamos ele se formar, programamos casamento, casamos na igreja com tudo que a gente sempre sonhou, programamos casa, programamos família. Então chegou a hora de ser mãe, que era um grande desejo. Então em 2015 eu me preparei para ser mãe e eu engravidei. Tive uma gestação no início tranquila, que começou a dar alguns problemas lá pelas 18 semanas. Tá, eu comecei a inchar muito, a pressão subir e com 28 semanas eu tive um parto prematuro da minha filha, que se chama Lívia. Então ela nasceu no dia 5 de outubro de 2015, com 28 semanas. Ela foi para a UTI da FAO, ela nasceu muito pequena e um pouco debilitada. Ela saiu com 900 gramas, foi para a FAO e eu me recuperei bem daqueles problemas da gestação, de pressão alta, de pré-eclâmpsia, síndrome de HELP e tudo que tinha acontecido comigo. Sem saber o motivo pelo qual eu tinha acontecido esses problemas e sei que foi o parto de urgência e a Lívia foi para a UTI. 2 semanas depois que a Lívia estava na UTI, eu desenvolvi uma trombose, tá, em membro inferior esquerdo e fui para o pronto atendimento com a trombose. Trombose é uma doença, tá, que acomete as puérperas, pode acometer, mas até esse momento eu não sabia o que eu tinha de problema. Então eu fui para o pronto atendimento, fui atendida, fui diagnosticada e a Lívia na UTI eu precisava da atenção, da amamentar ela, tirar leite. Então o médico, e por minha opção, eu resolvi não internar, ficar, continuar dando atenção para ela, mesmo doente, e tirando leite para que ela pudesse se desenvolver. Mas que não foi bem, assim, porque ela começou a piorar. Ela pegou uma infecção da UTI e eu não pude mais amamentar em função dos anticoagulantes. E a minha trombose começou a piorar muito. E a Lívia veio a falecer 21 dias depois. Foi no mesmo dia que eu tive que internar, porque eu estava muito ruim. Eu estava com muitos trombos, então eu internei. No mesmo dia eu internei por meio-dia e a Lívia faleceu às 8 da noite. Então foi um dia bem marcante, assim, para nós, porque eu estava muito ruim, muito debilitada e tinha perdido a minha filha. Então, a partir daí a gente tenta se recuperar, viver aquele luto e tentar seguir. E a minha trombose não diminuiu. Eu fiquei cada vez mais doente, então fui fazer uma cirurgia para ver o que estava acontecendo comigo. E nesse procedimento, por excesso de trombos, eu fiz uma isquemia medular. A isquemia medular, que é o que eu sou portadora hoje, eu sou tetraplégica, eu tenho uma tetraplegia flácida, eu só consigo mexer os músculos do pescoço, dos ombros, da cabeça, mas eu fiz uma lesão de cervical 3, chama lesão de C3,
Isso quer dizer que nem os músculos da respiração eu conseguiria controlar. Então eu fui para uma UTI, respirando por ventilação mecânica, sem mexer nada do corpo. E ali eu fiquei, depois fui transferida para Porto Alegre, fiquei 100 dias internada na UTI da Santa Casa de Porto Alegre, lutando para viver. Essa é a palavra, eu e minha família, minha mãe, meus pais e meu marido, a gente lutava para que eu sobrevivesse. Essa era a única perspectiva que te teria, assim, sabendo que eu ia viver em cima de uma cama, em ventilação mecânica, que nem respirar eu ia conseguir fazer sozinho. Depois de 100 dias, por opção da minha família e dos médicos, eu fui transferida para casa com um leito de UTI dentro da minha casa. E a partir dali, eu sempre foi muito complicado retornar para casa, porque a gente retorna para casa da gente que foi idealizada para tu chegar em casa e ter uma filha, e tu retorna acamada, sem respirar, sem comer, sem falar, e a gente tem que seguir em frente. A partir daí graças a Deus, comecei a melhorar com apoio, com uma super estrutura familiar, médica, muita esperança de todos e muita esperança minha. Nunca passou pela minha cabeça que eu fosse morrer. Isso nunca foi uma hipótese na minha vida. Eu estava na UTI, eu sendo enfermeira, conhecendo tudo que eu estava vivendo, a gente fica burra, e nunca foi uma ideia morrer. Então eu via que eu estava com a pressão muito baixa, e eu ficava chateada porque eu não ia poder sair do leito e ver TV. Então assim, a gente se bloqueia e não... Então morrer para mim nunca foi uma opção. A minha opção era sempre seguir em frente e melhorar o máximo que eu pudesse e dar seguimento à minha vida do jeito que a partir daquele momento ia ser. E eu me fortaleci, sempre com muito apoio, muita estrutura, porque o que a gente consegue hoje ter e fazer é por isso, por muita rede de apoio. A minha mãe deixou da casa dela e veio para junto de mim. Ela está comigo até hoje, em outra casa, mas morando do meu lado. E eu sempre tive muito apoio da minha família, da minha mãe, do meu marido, que nunca desistiram, e eu nunca desisti. Então eu fui melhorando, eu comecei a respirar sozinha, que era uma hipótese que não poderia acontecer. Aí eu me recuperei mais, eu fui para Brasília, eu me reabilitei lá no SAR até onde eu pude me reabilitar. Isso foi final de 2017, eu voltei para Pelotas. E eu disse, então agora eu tô pronta e eu vou ser mãe de novo. Então isso foi só eu tentei simplificar um pouco da minha história. E para chegar nesse ano, que foi início de 2018, no qual eu disse pro meu marido, agora nós vamos ser pais e vamos seguir em frente. Antes de tu chegar na gestação da Maria Vitória, eu queria entender um pouquinho, e eu acho que talvez o pessoal que está assistindo também tenha se perguntado. Tu falou que quando chegou em casa não falava. Tu Não. precisou fazer... Não, é que eu usava traqueostomia, que é um buraquinho na traqueia para usar a ventilação mecânica. Então, porque o ar sai por ali, a gente não consegue falar. Eu conseguia me comunicar, mas sussurrando. As pessoas que estavam acostumadas comigo conseguiam me entender. Eu não podia me alimentar, porque eu usava essa cânula também. Então eu usava uma sonda direto no estômago, que era por onde eu me alimentava. Então a partir desse momento que eu cheguei em casa, que foi em fevereiro de 2016, tudo isso aconteceu em outubro de 15, e eu voltei para Pelotas em fevereiro de 16, tudo começou a melhorar. Eu consegui deixar um pouco a ventilação mecânica, eu comecei a voltar a me alimentar pela boca. E em julho de 16, eu tirei a traqueostomia, eu tirei a sonda, que eu usava, né, uma gastrostomia,
e comecei a me recuperar. Se conseguir comer, conseguir falar, tudo com auxílio. Tipo, hoje eu preciso de auxílio para tudo. Eu preciso de auxílio para me alimentar, de auxílio para me conduzir, mas tipo, eu consegui adaptar minha vida dentro da minha limitação. Sim. Então, quando eu voltei de Brasília, a gente voltou sabendo assim, a partir de agora a gente vai se adaptar. Adaptamos a nossa casa, que é um sobrado, então a gente teve que construir mais um pedaço de casa para não ter que pôr elevador. Construímos rampas. Hoje em casa eu uso uma cadeira motorizada, a qual eu conduzo com o rosto, com o queixo. Eu tenho acesso às redes sociais, ao computador por reconhecimento facial. Então a gente adaptou tudo que podia ser adaptado para eu ter o máximo de independência possível dentro da limitação. Então eu consigo me comunicar pelo computador, que ele faz o meu reconhecimento facial. Em casa eu uso a cadeira motorizada. Eu tenho um carro adaptado que facilita a locomoção. Eu tenho as gurias que trabalham comigo, que são técnicas de enfermagem, que ficam 12 horas comigo. Tenho mais uma senhora que me ajuda a cuidar da casa. Mas, dentro de tudo isso, eu ainda consigo, administrar minha casa, administrar minha vida, administrar minha família e assim que a gente continuou. Se adaptamos para isso. Então, a Maria Vitória a gente já vê como um milagre, né? Mas a tua vida é um milagre tão grande quanto a Maria Vitória ter nascido, né? Então, assim, quando o Yuri resolveu me tirar de Pelotas, da UTI daqui de Pelotas, e me levar para Porto Alegre, o médico disse para ele: é por tua responsabilidade. Ela tem 6% de chance de chegar viva lá. E ele disse: mas se ela ficar aqui, ela não tem nenhum, então eu vou levar. E aí eu fui de UTI móvel até Porto Alegre e fiquei lá 100 dias. Natal, Ano Novo, meu aniversário, eu faço aniversário em janeiro. Tudo internada na UTI. Mas foi o que precisava, né, para eu conseguir estar aqui hoje. E mediante isso que eu estava contando, que voltei, a gente decidiu que então seguiríamos a nossa vida e a imensa vontade de ser mãe não ficaria só sendo mãe da Lívia, que é um anjo que mora no céu e que vive com a gente, né, que a gente guarda no coração, guarda na lembrança e diariamente ela é lembrada. Mas sendo mãe da Lívia, eu queria outra filha, que sempre foi nossos planos, ter mais de um filho. Então eu comecei a me preparar para ser mãe. Fui a muitos médicos, Aí nesse tempo eu descobri qual era o meu problema. Eu tenho trombofilias, eu tenho 2 tipos de trombofilia. Uma trombofilia adquirida, que chama SAF, que é uma doença autoimune, que faz o sangue coagular dentro dos vasos. Foi esse todo o problema que eu tive na gestação da Lívia. O sangue coagulou na placenta, coagulou no cordão umbilical, e aí ela teve que nascer. E foi esses coágulos que me fizeram a trombose e que me fizeram uma isquemia medular. Eles migraram para minha medula e isquemiou, como poderia ter isquemiado a cabeça, como poderia ter isquemiado o coração, o rim ou qualquer outro órgão. Eu fiz uma isquemia de medula. Então esse problema começou a ser tratado, lá na UTI, e precisava ser tratado de uma maneira bem mais intensa numa gestação, porque essa gestação é um dos desencadeantes de problemas de coagulação. Então eu comecei a consultar reumatologistas, obstetras, ginecologistas, para entender como seria feita essa gestação, como eu conseguiria gestar, não pela tetraplegia. A tetraplegia não seria um empecilho para a gestação, mas sim o problema das trombofilias. Esse é o maior problema que acontece para uma gestante, né? Sendo cadeirante ou não, tetraplégica ou não, é um problema para qualquer mulher que vai gestar ser trombofílica. Então a gente começou a procurar
todos os melhores recursos, os melhores profissionais, para que eu pudesse gestar com segurança, sabendo que não era seguro, que eu pudesse gestar com a maior qualidade, né? Então, em 2019, a gente decidiu que ia tentar. Eu consultei todos os médicos, todos os tratamentos, né? Antes, eu comecei a usar umas injeções de enoxaparina, que é o que as gestantes, a maioria faz. Eu usava 2 injeções por dia. Antes de engravidar, engravidei de forma natural e continuei o tratamento com essas medicações para gestar a Maria Vitória. Então, a Maria Vitória foi muito desejada, muito planejada. Ela foi planejada em todos os sentidos, quanto à minha saúde, quanto ao esquema que teria que ser feito para eu gestar ela, quanto ao parto, que não poderia ser feito aqui em Pelotas. Eu tinha uma médica em Porto Alegre, que acompanhava a minha médica daqui de Pelotas, mais um médico reumatologista e mais uma clínica, e assim foi a parte médica para acontecer a gestação da Maria Vitória. Então eu engravidei em junho de 2019 e a Maria Vitória nasceu em janeiro de 20. A minha gestação foi uma gestação bem complicada, como a gente esperava, de muitas intercorrências, de muita apreensão, de muito medo, porque eu já trazia uma experiência de uma outra gestação com perdas, então isso teve que ser muito trabalhado. Eu tinha como acompanhamento de uma psicóloga durante toda a gestação, porque eu tinha muito medo de perder a minha filha. E eu tive todas as intercorrências que pode existir numa gestação. Eu passei quase que todo o tempo deitada para gestar a Maria. Eu tive diabetes gestacional. Eu tive 2 pielonefrite. O meu colo abriu com pouquíssimas semanas. Eu comecei a ter contrações. Então, eu passei deitada e com muita angústia, com muito medo de perder, com muito... a minha família, a minha mãe com medo de perder a filha, com medo de perder outra neta. Então foi uma gestação muito planejada, muito querida, muito aguardada, mas foi uma gestação cercada de muito medo, de sem saber o que ia acontecer no final. A gente, quando foi à consulta, eu e o Yuri, para decidirmos, vamos tentar, a médica fez nós assinar um termo, nos responsabilizando, tanto eu quanto ele, pela minha vida e pela vida dela, a vida do bebê. Então a gente assinou um termo se comprometendo que qualquer coisa que desse errado, a responsabilidade era nossa, porque seria 100% contraindicado ter uma gestação. Mas eu estava muito decidida. Eu vou gestar e eu vou ter uma filha. Isso para mim sempre foi uma certeza, que a Maria ia vir com toda a saúde, porque desde o primeiro momento que ela estava dentro de mim, ela já era uma guerreira, porque ela passou por tudo que uma criança pode passar dentro da barriga da mãe. Eu tive contração com ela muito pequenininha. Eu tomei muito antibiótico. Eu tomei essas injeções. Eu lembro que quando eu estava esperando para ela nascer, eu tinha que esperar em função dos anticoagulantes. A gente estava no pré-parto e eu e o Yuri estavam junto, e por um momento ele saiu para comer, porque em seguida ia ser o parto. E eu fiquei fazendo conta assim de cabeça quantas injeções eu tinha tomado até aquele momento. Eu lembro assim, acho que foram 465 injeções até a hora dela nascer, porque depois o tratamento continuou, né, no puerpério. Então, essa gestação foi regada de muito medo, mas de muita esperança.
e de muita certeza. Que ao mesmo tempo que eu tinha medo, as pessoas junto comigo tinham medo. As gurias que trabalham comigo dizem até hoje que todos os dias era uma surpresa. Que elas iam chegar lá em casa e saber o que está acontecendo agora. Tipo, a Maria está quase nascendo, ou vai dar para esperar mais um tempo para ir para Porto Alegre para ela nascer. Então, foi uma gestação de muito, assim, me tornando repetitiva, né, de muito medo, mas eu tinha muita esperança e eu tinha muita certeza. E eu me preparei para aquilo. Antes de engravidar, eu sabia que eu ia ter que ficar deitada, abdicar de tudo, de passear, de ir para qualquer lugar, de tudo em função do meu desejo, do maior desejo, né, que é viver a maternidade. E foi isso que eu me preparei. Preparei psicologicamente, fisicamente, em tudo a gente se preparou para aquele momento da chegada dela. E eu tinha certeza que ela ia vir bem, ia vir com muita saúde e que ia dar tudo certo. No final ia dar tudo certo. Eu já sabia que ela ia ser uma bebê prematura, então eu já tinha me preparado para enfrentar uma UTI de novo e eu sabia que tudo ia dar certo. Eu estava indo para o melhor lugar que eu podia ir, foi o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma das melhores obstetras do estado, que estava preparada para me receber. Então, ia dar certo, mas o medo nunca nos abandonou. Mas acho que o amor e a vontade e a crença, a fé e tudo mais nos fizeram acreditar e fez dar certo. Fez a Maria estar aí hoje. Ela nasceu com quantas semanas? A Maria Vitória nasceu com 31 semanas. Eu fiquei internada, ela nasceu no dia 9 de janeiro de 2020. Eu fiquei internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde o dia 16 de dezembro, tentando segurar ela para ela pegar peso. E nós chegamos ao limite com 31 semanas. Ela nasceu bem, nasceu com 1,460 kg. Ela nasceu anestesiada, porque como eu tenho problema de medula, minha cesárea teve que ser feita com anestesia geral. E no momento que me anestesiaram ela. Então ela nasceu, assim, anestesiada em função da minha anestesia. Mas quando ela acordou e conseguiu, ela ficou bem. Ela foi entubada, ficou entubada alguns dias. E quando ela, depois do parto, eu fui para UTI. Eu fiquei 2 dias na UTI, na UTI pós-operatória. E ela foi para UTI neonatal. Então o Yuri acompanhou ela nesses primeiros dias. E eu conheci ela por fotos. E quando eu cheguei para conhecer ela, o olho dela, a expressão facial dela já dizia: eu vou sair dessa, eu sou guerreira, porque ela tinha ela com o cabelo bem pretinho, uma cara sisuda, que a gente sabia assim, ó, ela veio pronta pro mundo, de todo o trabalho que ela tinha passado dentro da barriga, ela estava pronta para lutar. E ela nunca nos decepcionou, não é bem a palavra, mas ela nunca deixou de lutar pela vida dela e graças a Deus ela nunca teve nada. Ela passou por 28 dias de internação na UTI, saiu com 2,1 kg, sem ter absolutamente nenhuma intercorrência, com toda a saúde do mundo. E eu, durante esses 28 dias, eu fiz ordenha e ela tomou o meu leite. Então a minha mãe e a minha irmã do coração, que é a madrinha da Maria, iam comigo ao banco de leite, de 4 a 5 vezes por dia eu tirava leite. E a Maria Vitória tomou por sonda o meu leite todo o tempo, que eu sabia que era naquele momento que eu podia fazer por ela. Era amamentar para ela ficar cada vez melhor. E ela passou muito bem durante todo o período da UTI. E aí a gente veio para casa, numa viagem de 6 horas de Porto Alegre a Pelotas.
trazendo um bibelô de 2 quilos, sem saber assim o que ia nos esperar. Mas graças a Deus ela veio com toda a saúde do mundo, pra só nos dar alegria, assim. Ela chegou com muita vontade de viver, né? Sendo a Vitória que a gente esperou que demos o nome dela, né, de Maria Vitória, e ela é uma guerreira até hoje. Ela lutou para estar no mundo, ela lutou numa gestação muito difícil, ela passou por uma prematuridade e se saiu muito bem. Hoje é uma criança saudável, inteligente, amorosa, dedicada, carinhosa. Hoje ela é assim, mãe falar de filho é complicado, né? Mas ela é tudo que a gente esperava e muito, 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 muito mais. Então, esse sacrifício, mesmo depois de toda essa história, valeu a pena? Muito. Assim, eu faria tudo de novo. Eu digo, hoje eu tenho 42 anos, né? Quando a Maria Vitória nasceu, ela nasceu, eu tinha 36, 13 dias depois eu fiz 37. Além de todo o meu caso, já foi uma gestação com mais idade, né? Assim, uma coisa de mais risco. Hoje eu não teria outro filho, em hipótese alguma, não gestaria, né? Em função da Maria Vitória, porque mãe não pode voltar para um filho. Então, com medo de que acontecesse uma coisa comigo e eu deixasse ela. Mas, por ela, eu faria tudo de novo. Eu me submeteria àquela gestação difícil, aos dias que ficou na UTI, que para os pais é muito difícil ter um bebê na UTI. É tu deixar teu filho ali e ir dormir e não saber o que vai te esperar na volta. Mãe de UTI a gente é uma mãe calejada, mas uma mãe muito sofrida. Mãe de prematuro é uma mãe que tu sai de noite e tu não sabe como tu vai encontrar teu filho no outro dia. Ele perdeu peso, ele teve uma apneia de noite, ele tá bem de noite, no outro dia ele tá entubado com uma pneumonia que pode virar uma sepse, e daí eles são muito frágeis. A fragilidade de um prematuro eles são, assim, inexplicável, assim. Pra gente saber o que é uma mãe de UTI, uma mãe de prematuro, é só passando, assim. Eu não desejo que nem uma mãe passe. Pra te ver que eu passei por muitas coisas, mas não tem nada pior do que tu passar, tu ver o teu filho dentro de uma UTI, tipo, muito frágil, e a gente tem que só rezar e pedir que tudo dê certo. Tipo, o que eu passei, tipo, eu superei, passou. Mas o que mais mexe comigo ainda é, tipo, o tempo que ela ficou na UTI. E graças a Deus deu tudo certo, mas tipo, o que mexe mais com as mães é o que acontece com os filhos. O que passou comigo, eu passei. Graças a Deus sobrevivi, tô aqui, tô muito bem. E tive a glória de ter a Maria, um milagre da vida, né? Que foi conseguir gestar e ter ela com saúde. E passar por esse tempo de UTI, e passar, quando eu saí, ela veio para casa em fevereiro, nós tínhamos que fazer uma quarentena em função da prematuridade, então não podemos receber visita, receber ninguém. Quando estava acabando a quarentena da prematuridade, chegou o Covid. Aí nós ficamos com o bebê em casa, prematuro, e uma pandemia na rua. Então foi tempos difíceis, mas muito gloriosos, assim, de muito aprendizado. Que graças a Deus deu tudo muito certo. Eu quero agradecer por tu confiar na gente, né, e contar a tua história. Com certeza é uma história de 2 vencedoras, né, e de uma família muito, muito bonita, muito abençoada por Deus, né. Eles são um presente, né, para vocês. E essas são coisas que não tem preço, né, que tem valor.
Então, eu te agradeço, né, por ter vindo aqui, por ter compartilhado a tua história. E essa semana tem sido muito intensa para a gente aqui na escola, porque a gente teve depoimento de algumas mães e a gente planejou isso para fazer parte da comemoração desse ano, que é Laços de Amor. Então, esse ano a gente tem tudo mais afetivo, assim, mais próximo, artesanal, os presentes feitos por eles, tudo preparado por eles para que tenha essa pegada mais, não digo romântica, mas para que a gente valorize assim esses momentos de ter a presença, né, da mãe, a presença do filho, de participar de tudo. Então, eu te agradeço e um feliz Dia das Mães para ti. E agora tu pode deixar a tua mensagem final aqui para nós. A gente pensa no que falar e, assim, acho que mensagem para as mães, a gente primeiro tem que agradecer a mãe da gente. No meu caso, agradecer muito a minha mãe, que é minha parceira, minha cúmplice, meu porto seguro, minha base, a toda a minha família. E dizer que eu sou mãe de 2 meninas, a Lívia, que virou um anjinho, a Maria Vitória, que é o amor da nossa vida, a razão da gente estar vivendo, tocando tudo em frente, tendo muitos planos para o futuro, e dizer que acho que é a maior dádiva que uma mulher pode ter ser mãe. Então, que a gente consiga valorizar o tempo com o filho, valorizar os pequenos gestos que eles têm com a gente, o carinho, aquele beijinho de noite, o eu te amo, valorizar o nosso tempo com a nossa mãe, né? De ter o privilégio de ainda ter mãe junto e com a parceira acompanhando. E vamos curtir muito esse Dia das Mães, domingo. O ano passado foi um Dia das Mães muito atípico, né? Estávamos no meio da enchente, então muitas famílias não puderam se encontrar. Então eu acho que é um momento da gente curtir em família, curtir com os filhos, curtir com os pais e juntar todo mundo e muito amor nesse final de semana. E eu também tenho que agradecer muito a oportunidade de compartilhar a minha história. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar a minha história. Eu acho que o quanto eu puder compartilhar e dar esperança para outras mulheres, que é possível. É possível a gente realizar todos os sonhos, é possível realizar o sonho da maternidade. Em qualquer hipótese que ela seja, podem dizer, não, tu não vai ser mãe. A gente consegue, de uma forma ou de outra, dar esse amor que a gente tem, que a gente só consegue dar para um filho. Então, que ninguém perca a esperança, assim, ó, que eu consegui ter a minha filha, apesar de todas as divergências do caminho. Mas que é possível, vai dar certo. Acreditem em Deus, acreditem na fé e que vai dar muito certo, que é para continuar sempre tendo esperança que as coisas no fim dão certo. Então era isso.